Ela era apenas uma policial em patrulha, mas quando aquele morador de rua cobriu sua boca e sussurrou, "Não fale", descobriu um segredo que salvou sua vida. A chuva da madrugada transformava as ruas em espelhos escuros. A policial Raquel Mendes caminhava sozinha pela Rua das Flores, sem saber que 3 homens a observavam das sombras, esperando o momento perfeito para atacar. Central para Raquel 47. Tudo normal na área. Crepitou o rádio no ombro. Tudo tranquilo, ela respondeu, mas uma sensação estranha a incomodava. Algo no ar, incerto. Aos 29 anos, Raquel era uma das poucas policiais que patrulhavam sozinhas no centro. Conhecia cada viela, cada esquina, cada alma perdida daquelas ruas. Havia crescido ali, filha de uma costureira que trabalhava até tarde. Foi na Travessa do Comércio que tudo aconteceu. Raquel caminhava normalmente quando ouviu passos apressados atrás de si. Virou-se e viu 3 homens se aproximando rapidamente, as mãos dentro dos casacos, de uma forma que qualquer policial reconheceria como perigosa. Instintivamente, levou a mão ao coldre e abriu a boca para gritar por reforços no rádio. Foi quando alguém a puxou violentamente para dentro de um beco escuro. Um braço forte a envolveu pela cintura, uma mão grande cobriu completamente sua boca e uma voz desesperada sussurrou em seu ouvido, "Não fale". Raquel sentiu o pânico explodir em seu peito. Todos os seus instintos policiais gritaram para lutar, para se libertar, para sacar a arma. Mas havia algo na voz do homem. Não era ameaça, era proteção desesperada. "Eles vão te matar se souberem que você está aqui", continuou a voz, tremendo de urgência. "Por favor, confie em mim". Raquel podia sentir o coração do homem batendo descontrolado contra suas costas, suas mãos tremendo levemente. Ele estava apavorado, mas não com ela, e sim por ela. Do lado de fora do beco, as vozes dos 3 homens ecoaram perigosamente próximas. "Onde ela foi? Deve ter entrado em algum beco. Vamos procurar. Se ela nos viu, está morta". Raquel sentiu o sangue gelar. Aqueles homens realmente queriam matá-la. E quem quer que fosse seu salvador, havia arriscado a própria vida para protegê-la. O homem manteve a mão sobre sua boca, mas agora mais suave, quase carinhoso. "Mais alguns segundos", sussurrou. "Eles vão embora". Os passos dos assassinos se afastaram lentamente, vasculhando outros becos. Apenas quando o silêncio voltou completamente é que o homem retirou a mão de sua boca. Raquel se virou rapidamente, a mão ainda no coldre, e viu seu salvador pela primeira vez. Era um morador de rua, 40 anos, talvez mais, cabelos grisalhos e desgrenhados, barba por fazer, roupas surradas, mas limpas. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma inteligência que a surpreendeu. Ao lado dele, um cão grande e magro observava a entrada do beco como um soldado em guarda. "Quem é você?", Raquel perguntou, ainda ofegante. "Alguém que não quer ver uma boa pessoa morrer", ele respondeu, também tentando recuperar o fôlego. "Meu nome é Paulo, e este é Max". "Como sabia que eles queriam me matar?". "Porque vivo nestas ruas há 5 anos, e quando você vive nas sombras, vê coisas que outras pessoas não veem". "Que coisas?". "Esses 3 homens chegaram na cidade há uma semana. Não são daqui. Têm sotaque do interior, mas carregam muito dinheiro. Passaram 3 noites estudando sua rota, anotando seus horários". Raquel sentiu um arrepio. "E por que me salvou? Você nem me conhece". Paulo hesitou antes de responder, "Porque você é diferente dos outros policiais. Há 2 meses, você me encontrou passando mal, com febre alta. Me deu água, indicou um posto de saúde, perguntou se eu precisava de ajuda". A lembrança voltou vagamente à mente dela. "Você lembra disso? Para você, foi só mais um dia de trabalho. Para mim, foi o primeiro dia em anos que alguém me tratou como ser humano". Raquel olhou para aquele homem que não tinha nada. Vivia nas ruas com um cão, mas havia arriscado tudo para salvá-la. "Paulo, o que você ouviu sobre esses homens?". "Escutei conversas. Falam que você está investigando invasões em lojas da região, que descobriu alguma coisa sobre documentos que um advogado escondeu antes de morrer". "Que advogado?". "Não sei o nome. Só sei que eles estão desesperados para encontrar esses documentos antes de você". Raquel pensou rapidamente. O advogado Ricardo Campos, morto há 3 meses. As invasões começaram logo depois. "Paulo, isso é muito sério. Preciso levar você para a delegacia". "Não", ele respondeu firmemente.
Gente como eu não tem credibilidade em delegacia. Mas você salvou minha vida, e você salvou a minha há 2 meses, mesmo sem saber. Max emitiu um rosnado baixo. Paulo imediatamente ficou alerta. Eles estão voltando. Você precisa sair daqui. E você? Eu sei me esconder. Eles nem sabem que existo. Paulo, como posso te encontrar depois? Preciso saber mais sobre o que ouviu. Ele apontou para o fundo do beco. Todos os dias à meia-noite, estou ali atrás daquele container. Se quiser conversar, me procure lá. Vou procurar, prometo. Raquel, ele disse, usando seu nome pela primeira vez, tenha cuidado. Esses homens são perigosos e tem gente importante por trás deles. Como sabe meu nome? As pessoas falam de você. Dizem que você se importa de verdade. Paulo fez um gesto para que ela saísse por uma saída lateral do beco. Vá por ali, eles estão vasculhando a rua principal. Raquel hesitou na saída. Paulo. Sim. Obrigada. Você salvou minha vida. Agora estamos quites. Raquel saiu do beco e completou sua ronda por ruas alternativas. 3 horas depois, chegou viva na delegacia. No relatório da noite, escreveu: patrulhamento concluído sem intercorrências, mas sabia que tudo havia mudado. Um morador de rua e seu cão lhe deram um presente mais precioso, mais um dia de vida. E tudo começou com 2 palavras sussurradas no momento certo: não fale. Na noite seguinte, ela voltaria àquele beco, não apenas para investigar, mas para conhecer melhor o homem que havia arriscado tudo por uma estranha, porque às vezes os heróis aparecem nos lugares onde menos esperamos. Raquel não conseguiu dormir. Deitada na cama do seu pequeno apartamento, revivia constantemente o momento em que Paulo havia sussurrado não fale em seu ouvido, as mãos dele tremendo de medo por ela, o desespero genuíno na voz, a sensação de que alguém que nem a conhecia direito havia arriscado a própria vida para salvá-la. Eram 7 da manhã quando desistiu de tentar descansar. Fez um café forte e se sentou à mesa da cozinha, tentando organizar os pensamentos. 3 homens queriam matá-la. Havia documentos escondidos por um advogado morto, e um morador de rua sabia de coisas que poderiam resolver tudo. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Raquel, é o delegado Silva. Preciso que venha aqui agora. Temos uma situação. Que tipo de situação? Apareceu um corpo no rio. Homem, cerca de 40 anos, morador de rua, aparentemente. E tem testemunhas dizendo que viram uma policial por perto na hora que ele foi jogado na água. O sangue de Raquel gelou. Delegado, que descrição deram da policial? Mulher jovem, cabelos castanhos. A descrição bate com você, Raquel. Onde você estava ontem, entre 2 e 4 da manhã? Fazendo ronda na Travessa do Comércio e região central. Alguém pode confirmar? Raquel hesitou. Paulo poderia confirmar, mas ele próprio era morador de rua. Quem acreditaria nele? Apenas os registros do rádio, delegado. Venha aqui imediatamente. E Raquel, traga um advogado. A ligação encerrou, deixando Raquel em pânico. Alguém havia matado o morador de rua e estava tentando incriminá-la. Mas quem e por quê? Enquanto se arrumava rapidamente, só conseguia pensar numa coisa: Paulo estava em perigo. Se descobrissem que ele sabia demais, seria o próximo corpo no rio. Chegou à delegacia 1 hora depois, acompanhada do advogado que havia conseguido contatar às pressas. O delegado Silva a recebeu com uma expressão grave que ela nunca havia visto antes. Raquel, conhece este homem? Perguntou, mostrando fotos do corpo encontrado no rio. Ela olhou as imagens e sentiu alívio misturado com tristeza. Não era Paulo. Era outro morador de rua, alguém que ela não reconhecia. Nunca vi essa pessoa antes, delegado. Tem certeza? Absoluta. O delegado suspirou. As testemunhas disseram que viram uma policial discutindo com ele antes de ele desaparecer. Uma vizinha até filmou de longe com o celular. Posso ver o vídeo? Silva ligou o computador e mostrou as imagens granuladas. Era noite, a qualidade era péssima, mas dava para ver uma figura que parecia uma policial conversando com um homem próximo ao rio. Delegado, essa imagem está muito ruim. Não dá para identificar ninguém com certeza. Talvez não, mas é o suficiente para levantar suspeitas. O advogado se manifestou. Delegado,
sem evidências concretas, minha cliente não pode ser acusada de nada. Não estou acusando, estou investigando. Raquel sabia que precisava agir rápido. Delegado, posso continuar trabalhando normalmente enquanto a investigação acontece? Pode, mas vou ficar de olho em você. E, Raquel, se eu descobrir que está escondendo alguma coisa, vai ser pior para você. Saiu da delegacia 2 horas depois, oficialmente livre, mas sabendo que estava sendo vigiada. Precisava encontrar Paulo urgentemente, mas não podia ir direto ao beco onde ele ficava. Se alguém a estivesse seguindo, colocaria a vida dele em risco. Passou o dia inteiro planejando como se aproximar dele sem ser vista. Só às 11 da noite, depois de dar várias voltas pela cidade para despistar qualquer seguidor, se dirigiu para a Travessa do Comércio. O beco estava escuro e silencioso. Por um momento, Raquel temeu que Paulo tivesse fugido ou, pior, que algo terrível tivesse acontecido com ele. Paulo, sussurrou baixinho. Aqui, veio a resposta do fundo do beco. Ela caminhou na direção da voz e encontrou Paulo e Max no mesmo local da noite anterior. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que não existia antes. Você soube do que aconteceu? Perguntou, sentando-se numa caixa próxima. Soube. Mataram o José. Você o conhecia? Paulo assentiu tristemente. José vivia na região há 3 anos. Era boa pessoa, nunca incomodava ninguém. Apenas tentava sobreviver. Por que o mataram? Porque alguém queria mandar um recado para você. E para mim. Raquel sentiu um arrepio. Como assim? José ficava próximo ao local onde eles planejavam te atacar ontem. Deve ter visto ou ouvido alguma coisa. Então, resolveram eliminá-lo e, ainda por cima, te incriminar. Mas como sabiam que eu não ia ser presa? Paulo a olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Porque conhecem sua reputação. Sabem que você é honesta, que tem apoio na corporação. Sabem que não seria condenada por uma evidência tão fraca. Então, qual o objetivo? Te assustar. Te mostrar que podem matar qualquer um e jogar a culpa em você. Te avisar que, se continuar investigando, mais gente inocente vai morrer. Raquel sentiu a raiva explodir no peito. Estão usando pessoas inocentes como peças de um jogo. Bem-vinda ao mundo real, policial. Para gente rica e poderosa, gente como nós é descartável. Não me chame de policial. Me chame de Raquel. Paulo sorriu pela primeira vez desde que ela chegará. Raquel, então. Paulo, preciso saber tudo o que você ouviu sobre esses documentos. Não posso deixar mais pessoas morrerem por causa disso. Paulo respirou fundo antes de começar. O advogado que morreu se chamava Ricardo Campos. Ele mexia com contratos da prefeitura, obras públicas, licitações. Continue. 2 semanas antes de morrer, ele procurou meu avô. Seu avô? Samuel Santos. Teve uma oficina mecânica aqui no centro por 40 anos. Morreu há 2 anos. E qual a ligação? Ricardo era cliente antigo do meu avô. Sempre que precisava esconder alguma coisa importante, guardava na oficina. Dizia que era o último lugar onde alguém procuraria documentos de advogado. Raquel sentiu o coração acelerar. A oficina ainda existe. Está fechada desde que meu avô morreu, mas eu tenho as chaves. Você acha que os documentos estão lá? Acho que sim. Ricardo apareceu lá 2 semanas antes de morrer, nervoso, carregando uma pasta grande. Ficou 1 hora sozinho no escritório do meu avô. Por que não me contou isso ontem? Paulo baixou os olhos. Porque a oficina era o único lugar que me ligava ao meu avô. Se você achasse os documentos lá, ia virar cena de crime, ia ser lacrada. Eu ia perder a última ligação que tenho com ele. Raquel entendeu a dor na voz de Paulo. Conte-me sobre seu avô. Samuel Santos era o melhor mecânico da cidade. Consertava carros de gente rica e pobre com o mesmo carinho. Me ensinou tudo o que sei sobre motores, sobre máquinas, sobre como as coisas funcionam. E como você acabou na rua? Paulo ficou em silêncio por alguns segundos. Quando meu avô morreu, descobri que ele tinha dívidas enormes. Hospital, remédios, tratamentos. Tive que vender tudo para pagar. A oficina, a casa, os equipamentos. Sobrou apenas as chaves.
E sua família? Não tenho mais ninguém. Meus pais morreram quando eu era criança. Meu avô me criou sozinho. Raquel sentiu o peito apertar. Paulo havia perdido tudo, mas ainda assim arriscara a vida para salvar uma estranha. Paulo, vamos juntos na oficina amanhã. É perigoso se eles descobrirem que você sabe do local. Mais perigoso é deixar eles continuarem matando gente inocente. Paulo olhou para Max, que havia ficado quieto durante toda a conversa. O que você acha, garoto? O cão se aproximou de Raquel e encostou a cabeça na mão dela, como se estivesse dando aprovação. Acho que Max concorda, Raquel disse, sorrindo. Tá bom, mas vamos com cuidado. Esses caras não brincam em serviço. Combinado. Que horas? 12h. A rua fica mais movimentada, mais fácil de passarmos despercebidos. Paulo, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Como consegue manter a fé na humanidade depois de tudo que passou? Paulo acariciou a cabeça de Max, pensativamente. Por causa dele. Max me ensinou que sempre existe alguém disposto a amar você, mesmo quando você não tem nada para oferecer em troca. Como o encontrou? Na verdade, ele me encontrou. Há 5 anos, logo depois que perdi tudo, eu estava sentado numa praça, sem saber o que fazer da vida. Max apareceu, sentou do meu lado e simplesmente ficou. Ele era de alguém? Era. Tinha coleira, estava bem cuidado. Provavelmente fugiu de casa ou se perdeu, mas escolheu ficar comigo. Raquel olhou para Max, que a observava com olhos inteligentes. Ele te salvou. Salvou. Me deu um propósito. Alguém para cuidar, alguém que dependia de mim. Quando você não tem mais nada, ter alguém que precisa de você faz toda a diferença. E agora você me salvou. Ciclo da vida. A gente recebe amor e passa adiante. Raquel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Havia algo em Paulo que ia muito além da aparência de morador de rua, uma sabedoria, uma profundidade que só vem de quem perdeu tudo e ainda assim escolheu continuar sendo humano. Paulo, você estudou até o 2º grau. Queria fazer faculdade de engenharia, trabalhar com meu avô modernizando a oficina. Mas, quando ele ficou doente, precisei cuidar dele. Você se arrepende? Nunca. Meu avô me deu tudo que tinha. Era minha vez de retribuir. E depois que ele morreu? Tentei alguns empregos, mas sem endereço fixo, sem referências, ninguém contrata. Depois de um tempo, você aceita que o mundo decidiu que você não serve para mais nada. Mas você serve. Salvou minha vida. Talvez essa seja minha função agora, cuidar de quem precisa. Max se levantou e caminhou até a entrada do beco, fazendo sinal de alerta que Raquel já havia aprendido a reconhecer. Alguém vem vindo, Paulo sussurrou. Eles ficaram em silêncio absoluto enquanto passos ecoavam na rua. Não eram os 3 homens da noite anterior, mas Paulo não queria arriscar. Quando os passos se afastaram, Raquel se levantou. Preciso ir. Amanhã, ao 12h, na oficina. Raquel. Paulo a chamou quando ela estava saindo. Sim. Obrigado. Por quê? Por me tratar como gente, por confiar em mim, por me dar a chance de fazer alguma coisa boa. Obrigada a você, por me mostrar que ainda existem heróis no mundo. Raquel saiu do beco com o coração mais leve do que havia estado em meses. Havia encontrado não apenas um aliado na investigação, mas algo que não esperava, uma amizade verdadeira. E, pela primeira vez desde que tudo começara, sentia que talvez pudesse vencer aquela guerra contra as sombras. Amanhã, descobririam o que Ricardo Campos havia escondido na oficina de Samuel Santos e talvez, finalmente, pudessem fazer justiça por José e por todas as outras vítimas daquela conspiração. Mas Raquel ainda não sabia que a descoberta do dia seguinte mudaria não apenas a investigação, mas a vida de Paulo para sempre. O sol do meio-dia batia forte na Rua dos Mecânicos quando Raquel chegou ao local combinado. Era uma região que havia visto dias melhores, com várias oficinas fechadas e prédios comerciais abandonados. A gentrificação havia empurrado os pequenos negócios para a periferia, deixando apenas fantasmas do que um dia foi o coração automotivo da cidade. Ela encontrou Paulo esperando na esquina, com Max ao lado. Pela primeira vez, o viu à luz do dia, e a impressão foi diferente. Mesmo com roupas surradas, havia algo nele que chamava a atenção. A postura ereta,
os gestos precisos, a forma como observava tudo ao redor com atenção analítica. Não parecia apenas um morador de rua. Parecia alguém temporariamente em situação de rua. Chegou na hora certa, Paulo disse quando ela se aproximou. A rua está movimentada. É a melhor hora para passarmos despercebidos. Onde fica a oficina? Ali na frente, número 247. A placa ainda está lá, meio desbotada. Caminharam juntos pela calçada, Raquel tentando não demonstrar ansiedade. Max ia na frente, como sempre, verificando se havia algum perigo. A oficina de Samuel Santos ocupava o térreo de um prédio antigo de 3 andares. A placa azul e branca ainda mostrava o nome, mas as letras estavam desbotadas pelo tempo. As portas de metal estavam fechadas com cadeado, e havia uma camada de poeira nas vidraças que não deixava ver o interior. Há quanto tempo está fechada? Raquel perguntou. 2 anos, desde que meu avô morreu. Paulo tirou um molho de chaves do bolso, suas mãos tremendo ligeiramente. Era visível que aquele lugar significava muito para ele. Paulo, tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Se os documentos estão aqui, é hora de encontrá-los. Ele abriu o cadeado e levantou a porta de metal devagar. O barulho ecoou pela rua, fazendo Raquel olhar nervosa ao redor, mas ninguém pareceu notar ou se importar. O interior da oficina estava exatamente como Samuel havia deixado. Ferramentas organizadas nas bancadas, peças de reposição catalogadas nas prateleiras, equipamentos cobertos por lonas. Havia um cheiro de óleo e metal que contava a história de décadas de trabalho. Meu Deus, Raquel murmurou. É como se ele fosse voltar a qualquer momento. Era assim que meu avô gostava. Tudo no lugar certo, tudo funcionando perfeitamente. Paulo caminhou pela oficina como se estivesse visitando um templo sagrado. Passou a mão nas bancadas, ajeitou algumas ferramentas que haviam saído do lugar, respirou fundo o ar carregado de memórias. O escritório dele fica nos fundos, disse, indicando uma porta no final da oficina. Atravessaram entre os carros que ainda estavam lá, esperando reparos que nunca chegaram. Um Fusca azul de 1978, um Chevette vermelho que parecia ter visto dias melhores, uma Brasília que alguém havia deixado para consertar e nunca mais voltou para buscar. Estes carros ficaram aqui todo esse tempo. Ficaram. Meu avô sempre dizia que um dia os donos voltariam, que não podia jogar fora o patrimônio de ninguém. O escritório era pequeno, mas organizado. Uma mesa de madeira maciça ocupava o centro, com gavetas dos 2 lados. As paredes estavam cobertas de certificados, fotos com clientes famosos e um calendário de 1987 que nunca foi trocado. Ricardo sempre se reunia com meu avô aqui, Paulo disse, tocando a mesa com carinho. Vinham falar sobre negócios, sobre política, sobre a vida. Seu avô se envolvia com política? Não diretamente, mas conhecia muita gente importante, prefeitos, vereadores, empresários. Todo mundo precisava de mecânico, então todo mundo respeitava Samuel Santos. Raquel começou a examinar as gavetas da mesa. A primeira estava cheia de papéis da oficina, notas fiscais, recibos, orçamentos antigos. A segunda tinha ferramentas pequenas e peças miúdas. Mas quando abriu a terceira gaveta, encontrou algo interessante. Paulo, vem ver isso. No fundo da gaveta havia um compartimento secreto, quase imperceptível. Paulo se aproximou e olhou, surpreso. Eu nunca soube que isso existia aqui. Seu avô era homem de segredos. Raquel conseguiu abrir o compartimento e encontrou uma pasta de couro relativamente nova. Dentro, havia documentos que fizeram seu coração acelerar. Contratos da prefeitura, ela disse, folheando os papéis. Licitações para obras públicas. E olha isso, valores superfaturados em milhões de reais. São os documentos que Ricardo escondeu? Parece que sim. E tem mais. Raquel continuou examinando. Aqui tem uma lista de empresas fantasmas, contas em paraísos fiscais. E, meu Deus, Paulo. O que foi? Tem uma gravação. Um pendrive escondido entre os papéis. Paulo olhou ao redor do escritório. Tem um computador velho ali no canto. Meu avô usava para controlar o estoque. Ligaram um computador antigo, que demorou vários minutos para inicializar. Quando finalmente conseguiram acessar o pendrive, encontraram arquivos de áudio numerados por datas. São gravações de conversas, Raquel disse, clicando no primeiro arquivo.
A voz de Ricardo Campos ecoou pelo pequeno escritório. Samuel, preciso te pedir um favor muito grande. Estou envolvido numa situação que pode me custar a vida. A voz do avô de Paulo respondeu: Ricardo, você sabe que pode contar comigo. Somos amigos há 30 anos. Descobri um esquema de corrupção que envolve gente muito poderosa. Prefeito, secretários, empresários. Bilhões de reais desviados de obras públicas. E você tem provas? Tenho. Por isso estou aqui. Preciso esconder estes documentos em lugar seguro. Se algo acontecer comigo, alguém precisa saber a verdade. Paulo estava pálido, ouvindo a voz do avô. Raquel continuou reproduzindo os arquivos. Em outra gravação, Ricardo explicava detalhes do esquema. Eles criaram empresas fantasmas para vencer licitações. Superfaturaram obras em 300%. Uma ponte que custaria 10 milhões foi orçada em 40 milhões. Uma escola que custaria 5 milhões saiu por 20 milhões. E onde está o dinheiro? Parte em contas offshore. Parte sendo usado para comprar políticos. Parte financiando campanhas eleitorais de candidatos que vão proteger o esquema. Ricardo, isso é muito perigoso. Por isso estou gravando tudo. Se me matarem, pelo menos a verdade vai sobreviver. Raquel sentiu um arrepio. Paulo, seu avô sabia de tudo. Parece que sim, mas nunca me contou nada. Ele estava me protegendo. Continuaram ouvindo as gravações. Na última, datada de 2 semanas antes da morte de Ricardo, a voz dele estava claramente apavorada. Samuel, eles descobriram que tenho as provas. Recebi ameaças de morte. Vão me matar se não devolver os documentos. Então devolve, Ricardo. Sua vida vale mais que qualquer papel. Não posso. Se eu devolver, eles vão continuar roubando para sempre e vão matar outras pessoas que tentarem investigar. E se você não devolver? Vão me matar mesmo assim. Pelo menos assim, há a chance de alguém descobrir a verdade um dia. Ricardo e Samuel, se algo acontecer comigo, procure uma policial chamada Raquel Mendes. Ouvi falar que ela é honesta, que não se vende. Entregue tudo para ela. Raquel ficou boquiaberta. Ele sabia sobre mim. Meu avô também sabia, Paulo disse com a voz embargada. Por isso, quando te vi naquela noite, quando vi que estava em perigo, tive certeza de que era você. Como ele podia saber sobre mim? Meu avô conhecia todo mundo nesta cidade. Provavelmente perguntou por aí sobre policiais honestos, e seu nome apareceu. A última gravação era devastadora. Ricardo estava chorando. Samuel, sei que vou morrer. Vão fazer parecer acidente ou morte natural, mas sei que vão me matar. Por favor, cuide destes documentos. E se um dia você encontrar a policial Raquel, conte a ela sobre o deputado federal Marcos Tavares. É ele quem comanda tudo. O prefeito, os empresários, todos trabalham para ele. Marcos Tavares é o chefe da quadrilha. Paulo pausou a gravação, as mãos tremendo. Raquel, você sabe quem é Marcos Tavares? Sei. Um dos deputados mais poderosos do estado, presidente da Comissão de Obras Públicas no Congresso. Se ele está envolvido, então estamos mexendo com gente que tem poder para matar quem quiser e nunca ser investigado. Raquel copiou todos os arquivos para seu próprio pendrive. Depois, guardou os documentos originais novamente no compartimento secreto. Paulo, precisamos sair daqui. Se alguém descobrir que estivemos aqui. Espera. Paulo se dirigiu a um armário no canto do escritório. Quero pegar uma coisa que é minha. Abriu o armário e tirou uma foto emoldurada. Era ele criança, ao lado de um homem de meia-idade com sorriso bondoso. Claramente seu avô, Samuel. É a única foto que tenho com ele, Paulo explicou com a voz emocionada. Leve. Tem todo o direito. Estavam saindo da oficina quando Max começou a rosnar. Paulo imediatamente ficou alerta. Tem alguém vindo. Tem certeza? Max nunca se engana. Raquel olhou pela janela suja e viu um carro preto parado na esquina. Dentro, 2 homens observavam a oficina. Nos descobriram. Ela sussurrou. Tem uma saída pelos fundos, Paulo disse rapidamente, por onde meu avô recebia peças grandes. Atravessaram correndo a oficina e saíram por uma porta que dava para um beco.
Puderam ouvir vozes e passos se aproximando da entrada principal. Por aqui, Paulo indicou uma passagem entre dois prédios. Correram por vielas e ruelas que apenas Paulo conhecia. Max, sempre na frente, verificando se o caminho estava seguro. Só pararam quando chegaram a uma praça movimentada, onde poderiam se misturar as pessoas. Como descobriram? Raquel perguntou, tentando recuperar o fôlego. Alguém deve ter nos visto entrando, ou então estão vigiando a oficina a tempo. Paulo, você não pode mais voltar para aquele beco. Eles vão te procurar lá. Eu sei. E você também não pode voltar para casa hoje. Por quê? Porque agora eles sabem que você tem os documentos. Vão fazer de tudo para te pegar. Raquel olhou ao redor da praça, cheia de pessoas normais, vivendo suas vidas normais, sem imaginar que ali perto duas pessoas carregavam segredos que poderiam derrubar um esquema de corrupção bilionário. Paulo, o que fazemos agora? Primeiro, encontramos um lugar seguro para ficar. Depois, decidimos como usar essas informações sem morrer no processo. Conhece algum lugar? Paulo pensou por alguns segundos. Conheço. Tem uma igreja no bairro das Graças, onde o Padre Antônio oferece abrigo para pessoas em situação de risco. Ele não faz perguntas e não conta para ninguém quem está lá. E podemos confiar nele. Padre Antônio conhecia meu avô. É boa pessoa. Se explicarmos a situação, vai nos ajudar. Pegaram um ônibus para o bairro das Graças, sentando separados para não chamarem atenção. Max viajou no chão, próximo aos pés de Paulo, como se soubesse que precisava passar despercebido. A igreja Nossa Senhora das Graças era um prédio antigo, mas bem conservado, com um pequeno anexo que funcionava como centro comunitário. Padre Antônio os recebeu sem surpresa, como se estivesse acostumado com pessoas desesperadas batendo à sua porta. Paulo Santos, disse o padre, reconhecendo-o, filho de Samuel. Há muito tempo que não o vejo. Padre Antônio, estamos numa situação muito complicada. Precisamos de um lugar seguro para ficar alguns dias. O padre olhou para Raquel, notando o uniforme de policial. Problemas com a lei? Não, padre, Raquel respondeu. Problemas com pessoas que estão acima da lei. Entendo. Venham. Vou mostrar onde podem ficar. O padre os levou para um quarto pequeno, mas limpo, no anexo da igreja. Havia duas camas, uma mesa e uma janela que dava para o jardim interno. Aqui vocês estão seguros. Ninguém entra aqui sem minha permissão. E Paulo? Sim, padre. Seu avô ficaria orgulhoso de você. Samuel sempre disse que você era especial, que um dia faria algo importante. Paulo ficou emocionado. Obrigado, padre. Quando ficaram sozinhos, Raquel conectou seu pendrive no laptop que havia trazido e começou a examinar melhor os documentos. Paulo, isto aqui é dinamite pura. Se conseguirmos entregar para as pessoas certas, vai derrubar metade do governo estadual. E se entregarmos para as pessoas erradas, vamos morrer. Ou pior, os documentos vão desaparecer, e nunca ninguém vai saber a verdade. Paulo se sentou na cama, segurando a foto dele com o avô. Raquel, posso te contar uma coisa? Claro. Quando meu avô estava morrendo, ele me chamou e disse: Paulo, um dia você vai ter que escolher entre o que é fácil e o que é certo. Sempre escolha o que é certo, mesmo que custe caro. E agora você entende o que ele quis dizer. Entendo. Seria fácil queimar estes documentos e fingir que nunca existiram. Ninguém mais ia morrer, ninguém ia me perseguir. Eu podia voltar para minha vida simples. Mas seria errado. José morreu por causa disso. Ricardo morreu por causa disso. Quantas outras pessoas vão morrer se deixarmos esses ladrões continuarem roubando? Raquel olhou para Paulo com admiração. Ali estava um homem que havia perdido tudo, que vivia nas ruas, que não tinha nada a ganhar arriscando a vida. Mas, mesmo assim, escolhia fazer o que era certo. Paulo, você é mais corajoso que qualquer policial que conheço. Não sou corajoso. Só cansei de ver gente ruim ganhando sempre. Mac se aproximou e deitou aos pés de Paulo, como sempre fazia quando sentia que seu dono estava preocupado. Raquel, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você virou policial? Raquel pensou antes de responder, porque quando era criança, vi minha mãe sendo assaltada na frente de casa. O bandido levou tudo que ela tinha,
inclusive o dinheiro do aluguel. Nenhum policial se interessou realmente pelo caso, e prometi para mim mesma que, quando crescesse, ia ser o tipo de policial que se importa de verdade, que não vê as pessoas como números ou estatísticas. Por isso trata gente como eu, com respeito. Trato porque vocês merecem respeito. Ninguém escolhe viver na rua, Paulo. Circunstâncias da vida empurram as pessoas para lá. A maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas nunca esteve a um salário de distância da rua. Ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a enormidade da situação em que se encontravam. Raquel, Paulo disse finalmente, amanhã vamos mudar esta cidade para sempre. Como? Vamos entregar estes documentos para a Procuradoria Federal. Vamos expor tudo na imprensa. Vamos fazer com que Marcos Tavares e toda sua gangue paguem pelo que fizeram. E se tentarem nos matar antes disso? Paulo sorriu, o primeiro sorriso realmente confiante que ela havia visto nele. Então vamos morrer sabendo que fizemos a coisa certa. Do lado de fora, a noite caía sobre a cidade. Em algum lugar, homens poderosos planejavam como silenciar duas pessoas que ameaçavam seu império de corrupção. Mas, dentro da igreja, protegidos pela fé e pela determinação, Raquel e Paulo preparavam um golpe que mudaria tudo. A verdade estava prestes a vir à luz, e nem todo o dinheiro do mundo poderia impedir o que estava para acontecer. O amanhecer chegou com sirenes ao longe. Raquel acordou no quarto da igreja com o coração disparado, instintivamente procurando pela arma que não estava no coldre. Por alguns segundos confusos, não lembrou onde estava. Até ver Paulo sentado na janela com Max ao lado, observando o movimento da rua. Que horas são? Perguntou, esfregando os olhos. 6 da manhã. Você dormiu apenas 3 horas. E você, dormiu? Paulo balançou a cabeça. Não consegui. Fiquei pensando em tudo que descobrimos ontem. Raquel se levantou e foi até a janela. Na rua, pessoas normais caminhavam para o trabalho. Crianças iam para a escola. A vida seguia seu curso natural. Ninguém imaginava que ali perto duas pessoas carregavam informações capazes de derrubar um império de corrupção. Paulo, hoje mudamos tudo. Espero que sim, mas estou preocupado. Com o quê? Com você. Quando denunciarmos Marcos Tavares, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Políticos poderosos têm memória longa e braços compridos. Raquel se sentou na cama ao lado dele. E a sua vida, você acha que vai continuar igual? Minha vida já não vale muito. Paulo, pare de se diminuir. Você realmente acredita nisso? Acredito. E vou provar. Padre Antônio bateu na porta, trazendo café da manhã. Pão fresco, café quente, frutas. Simples, mas preparado com carinho. Como dormiram? Perguntou o padre. Bem, obrigada. Raquel mentiu. Paulo, posso falar com você um momento? A sós? Paulo seguiu o padre até o jardim da igreja, deixando Raquel no quarto com Max. Ela aproveitou para ligar o laptop, revisar mais uma vez os documentos, procurando detalhes que pudesse ter perdido. No jardim, Padre Antônio foi direto ao ponto. Paulo, seu avô me contou sobre os documentos antes de morrer. Paulo ficou chocado. Ele contou. Contou. Disse que um dia você teria que decidir o que fazer com eles, que seria uma escolha difícil, mas que confiava em você. Padre, estamos pensando em entregar tudo para a Procuradoria Federal. É uma decisão corajosa, mas perigosa. Padre Antônio, quantas pessoas vão continuar sofrendo se não fizermos nada? Quanto dinheiro da saúde, da educação, vai continuar sendo roubado? O padre suspirou. Seu avô disse que você sempre teve o coração no lugar certo. Mesmo criança, se preocupava mais com os outros do que consigo mesmo. E o senhor, o que acha que devemos fazer? Acho que Deus colocou essas informações nas suas mãos por algum motivo, e que sua nova amiga policial apareceu na sua vida exatamente quando você precisava dela. Não foi coincidência, Paulo. Aos 60 anos de idade, aprendi que coincidências existem, apenas encontros que estavam destinados a acontecer. Quando voltaram para o quarto, Raquel estava pálida, olhando para a tela do laptop. O que aconteceu? Paulo perguntou. Liguei as notícias. José, o morador de rua que foi morto, não foi a única vítima. Como assim? Ontem à noite mataram mais 2 pessoas,
um funcionário da prefeitura que trabalhava no setor de licitações e um jornalista que estava investigando superfaturamento em obras públicas. Paulo sentiu o sangue gelar. Estão eliminando qualquer um que possa saber alguma coisa. E tem mais. O funcionário da prefeitura deixou uma carta antes de morrer. Dizia que estava sendo ameaçado há semanas, que tinham mandado ele falsificar documentos. Eles estão com medo. Sabem que alguém tem as provas. Raquel fechou o laptop. Paulo, não podemos mais esperar. A cada hora que passa, mais gente inocente morre. O que sugere? Vamos direto para Brasília e entregar os documentos pessoalmente para o Procurador-Geral da República. Brasília? Como vamos chegar lá sem sermos descobertos? Padre Antônio, Raquel se virou para o religioso. O senhor pode nos ajudar. Depende do que precisam. Precisamos chegar em Brasília sem ninguém saber, sem usar nossos documentos, sem aparecer em sistemas. O padre pensou por alguns minutos. Conheço um motorista que faz transporte alternativo para pessoas que precisam viajar discretamente. Pessoas com problemas domésticos, ameaças, situações complicadas. Ele é confiável. Totalmente. Já ajudou dezenas de pessoas, nunca fez perguntas, nunca contou segredos. E quanto custaria? Para vocês? Nada. Considero uma missão de caridade. Paulo ficou emocionado. Padre, não sabemos como agradecer. Fazendo a coisa certa. É a única forma de honrar a memória de seu avô. 2 horas depois, um caminhão de mudanças parou discretamente nos fundos da igreja. O motorista era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas gentil. Sou Roberto, disse simplesmente. Padre Antônio explicou a situação. Não preciso saber detalhes. Quanto tempo até Brasília? Raquel perguntou. 12 horas, parando apenas para combustível. Vamos sair agora. Chegamos de madrugada. É seguro. Vou por estradas secundárias, evitar pedágios e radares. Ninguém vai saber por onde vocês passaram. Subiram na parte de trás do caminhão, onde Roberto havia improvisado um espaço com colchões e cobertores. Mac se acomodou entre Paulo e Raquel, parecendo entender que era uma viagem importante. Roberto, Paulo perguntou antes de partirem, por que está fazendo isso? Porque há 15 anos, alguém me ajudou quando eu precisava. Disse que um dia eu deveria ajudar outras pessoas. Estou cumprindo minha parte. A viagem começou silenciosa, com Paulo e Raquel perdidos em pensamentos sobre o que os esperava em Brasília. Mas, depois de algumas horas na estrada, começaram a conversar mais profundamente. Raquel, posso te perguntar uma coisa pessoal? Sempre pode. Você tem família, namorado, pessoas que vão sentir sua falta se algo der errado? Tenho minha mãe. Ela mora no interior, não sabe dos perigos que enfrento no trabalho. Melhor assim. E namorado? Tive um relacionamento sério há 2 anos, mas ele não entendia meu trabalho. Dizia que eu me importava demais com estranhos. E se importar é ruim. Para ele, era. Queria que eu mudasse de profissão, virasse professora ou secretária, algo mais feminino. Paulo fez uma careta. Igual ao ex-noivo da Helena. Quem é Helena? Uma mulher que conheço. É uma longa história, mas o ex-noivo dela também queria que ela abandonasse as responsabilidades para cuidar só dele. Alguns homens não entendem que mulheres podem ter propósitos maiores que apenas servi-los. Nem todas as mulheres entendem isso, Paulo observou. Você é especial, Raquel. Especial como? Arriscou tudo para fazer o que é certo. Quantas pessoas fariam isso? Raquel ficou em silêncio por alguns momentos. Paulo, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Nos últimos meses, antes de te conhecer, estava pensando em desistir da polícia. Por quê? Porque parecia que não importava o quanto eu me esforçasse. Os bandidos sempre ganhavam. Políticos corruptos continuavam roubando. Traficantes continuavam matando. Nada mudava. E o que mudou? Você. Conhecer você me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo, que vale a pena lutar. Paulo sentiu lágrimas nos olhos. Você salvou minha vida primeiro, Raquel. Me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Como assim?
Há 5 anos, quando perdi tudo, pensei em desistir da vida. Se não fosse o Max, talvez tivesse feito alguma besteira. E agora? Agora tenho um propósito. Vou ajudar você a limpar esta cidade. Vou honrar a memória do meu avô. Vou mostrar que gente como eu também pode fazer a diferença. O caminhão parou num posto de gasolina isolado para reabastecer. Roberto verificou se estava tudo bem com eles. Ofereceu comida e água. Faltam ainda 6 horas, informou. Vocês estão bem? Estamos, Paulo respondeu. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Pode. Quem te ajudou há 15 anos? Roberto sorriu tristemente. Um padre. Eu estava na pior, viciado em álcool, família destruída, sem trabalho. Padre Antônio me deu abrigo, comida, esperança. O mesmo padre que nos ajudou. O mesmo. Aquele homem salvou minha vida. Por isso faço este trabalho voluntário. Ele me ensinou que a melhor forma de agradecer uma ajuda é ajudar outros. Quando o caminhão voltou para a estrada, Raquel estava pensativa. Paulo, independente do que acontecer em Brasília, quero que saiba uma coisa. O quê? Estes dias com você foram os mais importantes da minha vida. Aprendi mais sobre coragem, sobre bondade, sobre o que realmente importa. Eu também aprendi muito. Aprendi que não importa onde você mora ou quanto dinheiro tem. O que importa é o que você faz quando precisa escolher entre o certo e o errado. Max levantou a cabeça e olhou para os dois, como se estivesse acompanhando a conversa. Acho que Max aprova nossa amizade, Raquel disse, sorrindo. Max sempre foi bom juiz de caráter. Se ele gosta de você, é porque você é pessoa de confiança. E se eu disser que estou ficando apegada a vocês dois? Paulo sorriu. Diria que o sentimento é mútuo. Dormiram algumas horas, embalados pelo ronco do motor, acordando apenas quando Roberto anunciou que estavam chegando a Brasília. São 4 da manhã, ele disse. Vou deixar vocês perto do prédio da Procuradoria. A partir daí, estão por conta própria. Roberto, como podemos te agradecer? Raquel perguntou. Fazendo o que vieram fazer. Limpando a sujeira. Dando esperança para pessoas como eu, que acreditam que ainda há justiça neste país. Desceram do caminhão 2 quadras antes do destino. Roberto entregou uma sacola com sanduíches e água. Boa sorte, disse apenas, antes de desaparecer na madrugada. Caminharam pelas ruas vazias de Brasília, a capital federal dormindo, enquanto eles carregavam os segredos que poderiam derrubar um império de corrupção. Raquel, Paulo disse quando avistaram o prédio da Procuradoria-Geral da República. Estou nervoso. Também estou, mas estamos fazendo a coisa certa. Se algo der errado. Não vai dar errado. Temos as provas, temos a verdade e temos um ao outro. Paulo segurou a mão de Raquel por alguns segundos. Obrigado por confiar em mim. Obrigada a você por ser a pessoa mais corajosa que conheço. Max caminhou na frente deles, como sempre, verificando se havia perigo. Mas desta vez, pela primeira vez em dias, não havia ameaças nas sombras. Era hora de entregar a verdade nas mãos certas. O sol começava a nascer sobre Brasília quando se aproximaram do prédio que mudaria suas vidas para sempre. Em algumas horas, o nome de Marcos Tavares estaria estampado em todos os jornais do país. E um morador de rua que ninguém via se tornaria o homem que derrubou o maior esquema de corrupção da história da cidade. A justiça estava chegando, e ela tinha nome, sobrenome e um cão fiel ao lado. O prédio da Procuradoria-Geral da República se erguia imponente contra o céu de Brasília. Às 6 da manhã, ainda havia pouco movimento nas ruas, mas dentro do edifício, Raquel sabia que já havia procuradores trabalhando. Crimes contra a administração pública respeitavam o horário comercial. Paulo, está pronto? Perguntou, ajustando a mochila que carregava os documentos mais importantes da história recente do país. Não sei se alguém pode estar pronto para algo assim, ele respondeu, acariciando Max pela última vez antes de entrarem. Mas estou determinado. A segurança do prédio foi rigorosa. Raquel apresentou sua carteira funcional de policial e explicou que trazia informações urgentes sobre corrupção envolvendo autoridades federais. Max teve que ficar do lado de fora, sob os cuidados de um segurança que se ofereceu para vigiar o animal. Não se preocupe, disse o guarda para Paulo. Tenho 2 cães em casa. Vou cuidar bem dele. Foram recebidos por um procurador de plantão,
Dr. Fernando Leal, um homem de 45 anos com expressão séria, mas atenta. Quando Raquel começou a explicar o que tinham descoberto, ele chamou imediatamente outros 2 procuradores e uma equipe técnica. Policial Raquel, disse Dr. Fernando, estas são acusações muito graves. Vocês têm certeza absoluta da veracidade destes documentos? Doutor, as gravações são autênticas. Os documentos têm assinaturas e carimbos oficiais. E 3 pessoas já morreram tentando expor esta corrupção. Quem é seu acompanhante? Paulo se adiantou. Sou Paulo Santos, senhor. Neto de Samuel Santos, dono da oficina onde os documentos estavam escondidos. E qual sua profissão? Paulo hesitou. Dizer que era morador de rua poderia prejudicar a credibilidade de tudo que estavam apresentando. Sou mecânico, disse finalmente. Não era mentira. Havia aprendido a profissão com o avô, mesmo que não a exercesse há anos. Dr. Fernando acenou. Vamos analisar todo o material. Isso pode demorar várias horas. Doutor, enquanto analisam, pessoas podem estar morrendo. Ontem mataram mais 3 pessoas relacionadas ao caso. Entendo a urgência. Vamos trabalhar rapidamente, mas precisamos verificar tudo com cuidado. Acusações contra um deputado federal requerem provas irrefutáveis. Passaram as próximas 6 horas numa sala fechada com procuradores, peritos, especialistas em documentos e analistas de sistemas, verificando cada arquivo, cada gravação, cada papel. Paulo e Raquel aguardavam tensamente, sabendo que suas vidas dependiam da decisão que seria tomada ali. Dr. Fernando, perguntou Raquel durante um intervalo, qual a probabilidade de conseguirmos justiça? Se tudo que vocês trouxeram for confirmado como autêntico, e até agora tudo indica que é, estamos diante do maior escândalo de corrupção dos últimos anos. Marcos Tavares não vai escapar desta. E nossa segurança? A partir do momento que formalizarem a denúncia, vocês entram no programa de proteção a testemunhas. Terão segurança 24 horas até o julgamento terminar. Paulo se aproximou. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. O que vai acontecer comigo depois de tudo isso, quando não precisarem mais do meu depoimento? Dr. Fernando olhou para Paulo com interesse. Jovem, você acabou de ajudar a desarticular um esquema que desviou bilhões de reais. Vai ser considerado um herói nacional. Por que pergunta isso? Porque, bem, minha situação pessoal é complicada. Raquel se adiantou. Doutor, Paulo vive em situação de rua há alguns anos. Perdeu tudo cuidando do avô doente. O procurador ficou surpreso. Sério? Um morador de rua trouxe as provas que vão derrubar Marcos Tavares. Trouxe e arriscou a vida para isso. Dr. Fernando olhou para Paulo com respeito renovado. Rapaz, sua vida vai mudar completamente. A mídia vai querer entrevistá-lo. Vão fazer documentários, livros. Você vai ter oportunidades que nem imagina. Não quero fama, Paulo disse rapidamente. Só quero que a justiça seja feita. Mesmo assim, não vai poder evitar. Você se tornou a prova viva de que heróis podem vir de qualquer lugar. Às 3 da tarde, Dr. Fernando voltou com uma expressão triunfante. Tudo confirmado. Os documentos são autênticos, as gravações são verdadeiras e já identificamos pelo menos 12 crimes federais. Vamos entrar com representação criminal contra Marcos Tavares e mais 15 envolvidos. Quando isso vai acontecer? Raquel perguntou. Agora. A operação está sendo montada neste momento. Em 2 horas, estaremos cumprindo mandados de prisão em 5 estados. Paulo sentiu as pernas fraquejarem. Vai dar certo. Paulo, vocês trouxeram provas suficientes para condenar Marcos Tavares por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e mais uma dúzia de crimes. Ele vai passar o resto da vida na cadeia. Nesse momento, um assessor entrou correndo na sala. Dr. Fernando, urgente. Marcos Tavares está tentando fugir do país. Avião particular no aeroporto de Brasília. Não vai escapar, Dr. Fernando disse, pegando o telefone. Alô, Polícia Federal? Operação autorizada. Prendam o Marcos Tavares agora. Raquel e Paulo se olharam, emocionados. Estava acontecendo de verdade. A justiça estava sendo feita. Doutor, Paulo perguntou, posso ligar para alguém?
Tem uma pessoa que gostaria de saber que conseguimos. Claro. Use o telefone da sala ao lado. Paulo ligou para Padre Antônio, que atendeu na primeira chamada. Padre, é Paulo. Conseguimos. Graças a Deus. E vocês, estão bem? Estamos seguros. Marcos Tavares está sendo preso neste momento. Paulo, seu avô estaria orgulhoso. Você honrou a memória dele. Padre, tem algo que quero te contar. Quando tudo isso passar, quero fazer alguma coisa útil da minha vida. Quero ajudar outras pessoas, como você me ajudou. Que tipo de coisa? Não sei ainda, mas quero usar esta experiência para fazer a diferença. Mostrar que gente invisível também pode mudar o mundo. Quando voltou para a sala principal, encontrou Raquel sendo entrevistada por um jornalista que havia sido chamado para cobrir a operação. Policial Raquel, como descobriu este esquema? Não fui eu quem descobriu. Foi Paulo Santos, ali. Ele é o verdadeiro herói desta história. O jornalista se virou para Paulo. Senhor Santos, pode nos contar como tudo começou? Paulo hesitou, vendo as câmeras se voltarem para ele. Bem, na verdade. Pode falar, Raquel encorajou. Conte a verdade. Paulo respirou fundo. Eu vivo nas ruas há 5 anos. Quando vi que queriam fazer mal à policial Raquel, decidi ajudar. Ela sempre me tratou como ser humano. O jornalista ficou boquiaberto. O senhor é morador de rua? Sou. Ou era. Não sei mais o que sou depois de hoje. Como morador de rua conseguiu desarticular um esquema de bilhões de reais? Porque quem vive nas sombras vê coisas que outras pessoas não veem. E porque meu avô me ensinou que sempre existe a hora de escolher entre o que é fácil e o que é certo. A entrevista foi interrompida por outro assessor. Doutor Fernando, Marcos Tavares foi preso. Estava tentando embarcar para o Paraguai. A sala explodiu em comemoração. Procuradores, policiais, jornalistas, todos celebrando a queda de um dos homens mais corruptos do país. Paulo se sentou numa cadeira, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Raquel se aproximou e segurou sua mão. Conseguimos, Paulo. Fizemos justiça. Ainda não acredito que deu certo. Deu certo porque você foi corajoso, porque escolheu fazer o que era certo, mesmo sem ter nada a ganhar. Doutor Fernando se aproximou dos dois. Paulo, Raquel, vocês mudaram o país hoje. Mas agora precisamos falar sobre o futuro de vocês. Como assim? Vocês vão ser as testemunhas principais do maior julgamento de corrupção da década. Vão precisar de proteção total, nova identidade temporária, uma vida completamente diferente. Por quanto tempo? Raquel perguntou. Pelo menos 1 ano, até todos os envolvidos serem julgados e condenados. Paulo ficou preocupado. E Max, meu cão? Max vai com vocês. Claro. Ele também é parte desta história. Saíram do prédio da Procuradoria no final da tarde, escoltados por agentes federais. Max os esperava pacientemente, sendo cuidado pelo guarda que havia se oferecido para vigiá-lo. Como ele se comportou? Paulo perguntou. Perfeitamente. É um cão muito bem treinado. Quase parece que sabe que algo importante estava acontecendo. No carro que os levaria para o local seguro, Raquel olhou pela janela, vendo Brasília passar. Em poucas horas, a notícia da prisão de Marcos Tavares estaria em todos os jornais do país. Paulo, como se sente sendo um herói nacional? Estranho. Ontem, eu era invisível. Hoje, todo mundo quer falar comigo. Você sempre foi um herói. Só que agora as pessoas conseguem enxergar. E você, como se sente? Completa. Pela primeira vez na vida, sinto que realmente fiz a diferença. Max estava deitado entre os dois no banco traseiro, como sempre fazia. Mas desta vez, havia algo diferente no ar. Não era tensão ou medo, era esperança. Raquel, Paulo disse quando estavam chegando ao local seguro, independente do que acontecer depois, quero que saiba uma coisa. O quê? Você me salvou antes mesmo de me conhecer. Quando me tratou como pessoa naquele dia que estava doente, quando me deu dignidade sem pedir nada em troca. Paulo. Deixa eu terminar. Há 5 anos, eu havia desistido da vida. Achava que servia para nada, que o mundo estava certo em me ignorar.
Você me mostrou que eu estava errado. Você que me mostrou o que é coragem verdadeira. Então, estamos quites. Estamos. Mas nossa amizade está só começando. O carro parou numa casa segura nos arredores de Brasília. Uma casa simples, mas confortável, onde passariam os próximos meses até todos os julgamentos terminarem. Quando entraram, Paulo parou na sala e olhou ao redor. Havia móveis de verdade, cama de verdade, cozinha equipada. Depois de 5 anos nas ruas, parecia um palácio. Paulo, disse o agente federal responsável pela segurança, este quarto é seu. E não se preocupe com Max. Há um quintal grande onde ele pode correr. Obrigado, Paulo murmurou, ainda processando a mudança radical em sua vida. Naquela noite, jantaram juntos pela primeira vez desde que se conheceram. Uma refeição simples, mas compartilhada com dignidade, numa mesa de verdade, em pratos de verdade. Raquel, Paulo disse durante o jantar, posso te contar o que estou pensando? Sempre pode. Estou pensando que talvez tudo que passei nos últimos anos foi uma preparação para este momento. Como se a vida estivesse me ensinando a ver coisas que outras pessoas veem. E agora? Agora quero usar essa experiência para ajudar outros. Quero mostrar que, não importa onde você está na vida, sempre pode fazer a diferença. Como pretende fazer isso? Paulo sorriu, o sorriso mais confiante que Raquel havia visto nele. Ainda não sei exatamente, mas sei que não vou desperdiçar esta segunda chance. Do lado de fora, o sol se punha sobre Brasília. Marcos Tavares estava numa cela federal, seu império de corrupção destruído. E 2 improváveis heróis planejavam como usar sua vitória para tornar o mundo um pouco melhor. A primeira parte da missão estava cumprida. A justiça havia triunfado. Agora começava a segunda parte, a reconstrução. 6 meses haviam se passado desde a prisão de Marcos Tavares. Os julgamentos estavam terminando, e 15 pessoas foram condenadas a longas penas de prisão. O maior esquema de corrupção da história da cidade havia sido desmantelado, e bilhões de reais foram recuperados para os cofres públicos. Paulo acordou naquela manhã de dezembro na casa segura, mas não era mais o mesmo homem que havia chegado ali. Nos últimos meses, além de depor nos tribunais, havia estudado, se capacitado e descoberto um propósito que nunca imaginara ter. Bom dia, Max, disse, acariciando o cão que dormia aos pés da cama. Hoje é um dia especial. Raquel bateu na porta do quarto. Paulo, chegou uma carta para você, do Ministério da Justiça. Paulo abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Depois de ler, um sorriso imenso se abriu em seu rosto. O que diz? Raquel perguntou, curiosa. Diz que fui oficialmente nomeado coordenador nacional do Programa de Proteção a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social. Meu Deus, Paulo, parabéns. É um programa novo, criado especificamente por causa da nossa história. Vou coordenar uma rede nacional para proteger moradores de rua que tenham informações importantes sobre crimes. Raquel o abraçou, emocionada. Seu avô estaria tão orgulhoso. E tem mais. O programa vai funcionar numa sede nova, construída no terreno onde era a oficina do meu avô. Vão transformar o local num centro de acolhimento. Paulo, isso é incrível. Raquel, posso te contar uma coisa? Nos últimos meses, estudando para esta função, descobri algo sobre mim mesmo. O quê? Descobri que tenho jeito para organizar coisas, para entender sistemas complexos, para encontrar soluções. Habilidades que desenvolvi vivendo nas ruas, mas que nunca soube que podia usar para ajudar outras pessoas. Sempre soube que você era especial. Eu não era especial. Era apenas invisível. Você me ensinou a diferença. O agente federal responsável pela segurança entrou na sala. Paulo, Raquel, tenho novidades. Vocês estão oficialmente liberados do programa de proteção. Todos os envolvidos foram condenados. Não há mais ameaças. Significa que podemos voltar para nossa cidade? Raquel perguntou. Podem. E, Paulo, o ministro da Justiça quer se encontrar com você hoje à tarde. Tem uma proposta para fazer. Algumas horas depois, Paulo estava no gabinete do ministro da Justiça, vestindo um terno que havia ganhado de uma loja que queria homenageá-lo. Ainda se sentia desconfortável com roupas formais, mas entendia que fazia parte de sua nova função. Paulo Santos, disse o ministro, estendendo a mão.
É uma honra conhecer o homem que mudou a história da luta contra a corrupção no país. Ministro, apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Não é verdade, e você sabe disso. Quantas pessoas em sua situação teriam a coragem de arriscar a vida por desconhecidos? Ministro, sobre o programa. Ah, sim, o programa. Paulo, queremos oferecer algo maior. Queremos que você seja nosso embaixador nacional da inclusão social. Viajaria pelo país inteiro, contando sua história, inspirando pessoas, mostrando que heróis podem vir de qualquer lugar. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos. Ministro, aceito a função, mas com uma condição. Qual? Quero que Raquel Mendes seja minha parceira neste trabalho. Nada disso teria acontecido sem ela. Ela toparia deixar a polícia? Vou perguntar para ela. 1 hora depois, Paulo encontrou Raquel no hotel onde estavam hospedados. Raquel, preciso te fazer uma pergunta importante. Pode fazer. Quer mudar o mundo comigo? Raquel riu. Paulo, já mudamos o mundo. Derrubamos Marcos Tavares, lembra? Quero dizer, literalmente. O ministro me ofereceu um cargo nacional, embaixador da inclusão social. Vou viajar pelo país contando nossa história, ajudando pessoas invisíveis a se tornarem visíveis. Que incrível! Aceite. Só aceito se você for comigo, como minha parceira oficial. Raquel ficou surpresa. Paulo, eu tenho minha carreira na polícia. Raquel, quantos criminosos você pode prender numa carreira inteira? 50? 100? Trabalhando comigo, podemos inspirar milhares de pessoas a denunciarem corrupção, a lutarem por justiça. É uma proposta tentadora. Além disso, você salvou minha vida. Agora quero retribuir, salvando a vida de outras pessoas. Mas só consigo fazer isso com você do meu lado. Raquel olhou pela janela do hotel, vendo Brasília lá embaixo. 6 meses atrás, era apenas uma policial fazendo ronda noturna. Agora, tinha chance de impactar o país inteiro. Aceito, disse finalmente. Mas com uma condição também. Qual? Max vem junto. Ele é parte da equipe. Paulo sorriu. Claro. Max é nosso diretor de segurança. Naquela noite, jantaram pela última vez na Casa Segura. No dia seguinte, voltariam para sua cidade natal, mas como pessoas completamente diferentes. Paulo, Raquel disse durante o jantar, você já pensou em como sua vida mudou nestes meses? Penso nisso todos os dias. Há 6 meses, eu era ninguém. Hoje, sou embaixador nacional. Você sempre foi alguém especial. Só precisava da oportunidade de mostrar. E você, se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter te conhecido antes. Quantos anos você ficou invisível porque pessoas como eu não souberam enxergar? Não era sua culpa. O mundo ensina a gente a não ver certas pessoas. Mas agora, vamos ensinar o mundo a ver diferente. Max estava deitado entre eles, como sempre. Nos últimos meses, havia se acostumado com a vida confortável, mas Paulo sabia que o cão sentiria saudades das aventuras nas ruas. Max, Paulo disse, acariciando o animal, amanhã voltamos para casa. Você está pronto para a nova aventura? Max balançou o rabo, como se entendesse perfeitamente. No dia seguinte, chegaram na cidade onde tudo havia começado. Um comitê de recepção os esperava no aeroporto. O prefeito, vereadores, jornalistas, pessoas comuns que queriam conhecer os heróis locais. Paulo Santos, disse o prefeito, apertando sua mão. Em nome da cidade, queremos lhe entregar a chave da cidade e o título de cidadão honorário. Prefeito, aceito com humildade, mas quero que saibam que não fiz nada sozinho. Raquel Mendes merece o mesmo reconhecimento. Claro, ambos receberão as honrarias. Durante a cerimônia, Paulo teve que discursar para centenas de pessoas. 6 meses atrás, ficava nervoso falando com uma pessoa. Agora, estava confortável diante de multidões. Pessoal, começou no microfone, há 6 meses, eu dormia nas ruas desta cidade. Muitos de vocês passavam por mim todos os dias e não me viam. Não por maldade, mas porque nossa sociedade nos ensina a não enxergar certas pessoas. A multidão escutava em silêncio absoluto. Quero contar para vocês que cada pessoa tem valor, que heróis podem nascer em qualquer lugar,
sob qualquer circunstância, e que, às vezes, quem menos esperamos é quem mais pode nos surpreender. Aprendi que não importa onde você mora, quanto dinheiro tem ou que roupa usa. O que importa é o que você faz quando precisa escolher entre o certo e o errado. A plateia explodiu em aplausos. E quero agradecer especialmente alguém que me ensinou isso, a policial Raquel Mendes, que me tratou como ser humano quando eu havia esquecido que era um. Raquel subiu ao palco, e os dois se abraçaram sob os aplausos emocionados da multidão. Depois da cerimônia, foram visitar o local onde seria construído o centro de acolhimento. O terreno da antiga oficina de Samuel Santos estava sendo preparado para receber uma construção moderna e funcional. Paulo, disse o arquiteto responsável, queremos manter uma parte da oficina original como memorial. O escritório onde os documentos estavam escondidos vai virar um museu. Perfeito. Meu avô ficaria feliz, sabendo que o lugar dele vai ajudar outras pessoas. E tem mais uma surpresa, disse Raquel. Conte para ele sobre o projeto especial. O arquiteto sorriu. Paulo, a entrada principal do centro vai ter uma estátua. Você, Raquel e Max, representando a luta pela justiça. Paulo ficou emocionado. Uma estátua. Uma estátua para que as pessoas nunca esqueçam que heróis podem vir de qualquer lugar. Naquela noite, Paulo e Raquel jantaram no restaurante mais elegante da cidade, o mesmo restaurante onde Paulo, às vezes, pegava sobras de comida no lixo. Paulo, Raquel disse durante a sobremesa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode. Você é feliz? Paulo pensou por alguns segundos antes de responder. Sou. Pela primeira vez em anos, sou completamente feliz. Tenho um propósito. Tenho amigos. Tenho um futuro. E Max? Olharam para Max, que estava deitado discretamente ao lado da mesa. O restaurante havia feito uma exceção para receber o cão-herói nacional. Max sempre foi feliz. Desde o primeiro dia que nos conhecemos, ele escolheu ser feliz. Me ensinou que a felicidade não depende de circunstâncias, mas de atitude. Vocês dois me ensinaram muito. E você nos ensinou que ainda existem pessoas boas no mundo. Saíram do restaurante e caminharam pelas ruas da cidade. As mesmas ruas onde Paulo havia vivido, invisível, por 5 anos, agora o conheciam como herói nacional. Raquel, Paulo disse quando pararam na Praça Central. Amanhã começamos oficialmente nosso trabalho como embaixadores da inclusão social. Está nervosa? Um pouco, mas mais animada que nervosa. Vamos mostrar para o país inteiro que pessoas invisíveis podem fazer a diferença. Vamos mostrar que não existem pessoas descartáveis. Exato. Todo mundo tem valor. Todo mundo pode contribuir. Todo mundo merece ser visto. Max se aproximou dos dois e se sentou, como fazia sempre que sentia que era um momento importante. Max concorda, Raquel disse, sorrindo. Max sempre soube que éramos especiais. Só precisávamos descobrir. Olharam para o céu estrelado acima da cidade que havia se tornado símbolo de esperança e redenção. Paulo, Raquel disse, obrigada por me ensinar o que é coragem verdadeira. Obrigado você por me ensinar o que é dignidade humana. Acha que nossa história vai inspirar outras pessoas? Paulo sorriu, o sorriso confiante de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Tenho certeza. Porque nossa história prova que, não importa quão baixo você caia, sempre pode se levantar. Não importa quão invisível você seja, sempre pode brilhar. E não importa quão sozinho você esteja, sempre pode encontrar uma família. Max latiu suavemente, como se estivesse concordando. E que essa família pode ter 4 patas, Raquel completou, rindo. Voltaram para casa caminhando devagar, saboreando os últimos momentos de anonimato antes de se tornarem figuras públicas nacionais. Na manhã seguinte, começaria uma nova jornada, mas desta vez não seria uma fuga nem uma investigação perigosa. Seria uma missão de esperança, mostrando para o país inteiro que heróis podem nascer em qualquer lugar e que, às vezes, as pessoas que o mundo considera invisíveis são exatamente aquelas que podem mudá-lo para melhor. Fim da história.